Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre como é possível envelhecer de maneira saudável. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, especialista em geriatria e gerontologia. A gente vai explicar a diferença também. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre um envelhecimento saudável, que é o que todos nós queremos, né? É isso que nós almejamos durante a vida, se cuidar na juventude, na infância, na juventude, significa ter um envelhecimento saudável. Qual é a nossa parte, então? O que a gente deve fazer? Hábitos saudáveis, o abandono dos vícios. Hoje a gente vai dar um panorama geral aqui sobre a saúde, a figura do fisioterapeuta também, como é que ele vai conseguir devolver ou proporcionar mais qualidade de vida para o paciente e tudo que girar em torno aí de envelhecimento saudável, a gente vai conversar aqui hoje. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta especialista em geriatria e gerontologia. Doutor, obrigada por ter vindo, prazer te receber aqui. O prazer é meu, é um grande prazer estar aqui, espero tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Perfeito. Doutor, para começar então, o desejo de qualquer pessoa é conseguir envelhecer. Então a gente quer atingir uma idade, né? Só que com saúde, com qualidade de vida, diferente do que se pensava muito tempo atrás, né? Antes a gente pensava na figura do idoso como alguém debilitado, né? Sem vida social. O que a gente vê hoje e o que a gente vai continuar vendo nas próximas décadas é realmente um idoso muito diferente daquele que se pensava antes, né? Muito ativo. Então o idoso hoje, ele está mais ativo. O idoso, ele vai mais ao parque, ele vai mais aos eventos, então há eventos exclusivos para idosos hoje, o que é muito bom. Isso daí move o corpo do idoso e move também a mente do idoso, essa interação do idoso com outras pessoas. Isso é muito importante para a qualidade de vida, tá? Como você falou, é importante começar lá no começo. Então tem uma ideia de que o idoso é uma coisa velha, coisa que eu tenho que deixar para lá. Eu ouço muito isso, inclusive nos cursos que ministro, é que, bom, eu ainda sou jovem, quando eu for idoso eu vou pensar nisso. É engano seu. Então, o idoso é o nosso futuro e eu vou encontrar você lá, pelo menos eu espero isso. Perfeito, e a gente quer essa atividade mesmo, então, né? Que a gente quer estar bem, poder passear, né? Então, estar em condições, quando a gente fala aqui, especialmente de incontinência urinária, que é algo que mexe demais principalmente com as mulheres, mas também com os homens, na terceira idade, principalmente, né? A incontinência urinária afasta as pessoas do convívio social, né? E por muito tempo, hoje vem melhorando, mas ainda assim, a pessoa tem vergonha de buscar até ajuda do médico, né? Então, a incontinência urinária, ela é um problema que afeta mais as mulheres do que os homens, e não é um problema exclusivo da mulher idosa, ele é um problema da mulher em geral. Então, os músculos da região pélvica nas mulheres são mais fracos, são mais frágeis, e o espaço pélvico entre um osso e outro é maior. A natureza deveria ter criado a mulher com os músculos mais fortes, mas isso é da natureza feminina. Então, a tendência é que as mulheres desenvolvam a incontinência urinária, não apenas na terceira idade, mas também na idade adulta. Então, um adulto jovem, uma adulta jovem pode desenvolver a incontinência urinária. E para isso é importante fazer atividade física, manter a atividade física atualizada. Você previne, dentre tantos outros problemas, você previne também a incontinência urinária, que, como disse, é um problema feminino. Perfeito. O que é, então, envelhecer? O nosso corpo todo está envelhecendo, né? Porque quando a gente pensa no envelhecimento, a imagem que vem à nossa cabeça é só da parte estética, né? Então, do que você consegue ver, né? A gente imagina a velhice, né? Mas, na verdade, é um processo
geral no nosso organismo, né, doutor? É um processo biológico. O termo velho, ele às vezes pode soar como pejorativo, no sentido, vou trazer para a realidade aqui, um carro que está na loja, ele é um carro novo. Um ano depois de você ter utilizado ele é um carro velho. Então, utiliza-se esse termo no sentido pejorativo. Agora, de depreciação também, depreciação, né? Mas o termo velho vem do latim vetus e significa o que tem um período prolongado. Então, o envelhecimento está relacionado à parte cronológica. Então, quanto mais distante você está da data do seu nascimento, mais envelhecido você é. Isso não significa que você deve ter consequências físicas relacionadas ao envelhecimento. Você pode ter o envelhecimento cronológico e ter a saúde preservada por um período muito longo. E isso daí depende de, entre outros fatores, exercício físico, consumo, hábitos alimentares, entre outros. Perfeito. A gente sabe que o corpo todo vai envelhecer, né? E aí a gente quer saber, então, qual é a nossa parte nisso tudo? É fazer um check-up periódico? É ter os hábitos saudáveis? Então, você não toma muita água? Comece a partir de hoje, independente da sua idade. Quem tem hábitos ruins, por exemplo, o tabagismo, que a gente costuma bater nessa tecla, porque apesar de ser algo que depende da pessoa, né? Então, você escolheu ter esse hábito, a gente sabe que as pesquisas mostram, os estudos mostram, as pessoas contam isso, que não é fácil também abandonar o vício, né? E a gente sabe que prejudica e muito, inclusive na questão do envelhecimento. Queria que você falasse um pouquinho, qual que é a nossa parte nisso? Antes de falar sobre os malefícios do cigarro, porque isso daí já é falado a larga escala, todo mundo sabe. É engraçado que lá no passado, lá no começo do século passado, médicos indicavam cigarro. As mães que tinham problema relacionado a emocional, eram nervosas, o médico indicava cigarro para ela manter-se calmo. Claro que isso daí não se conhecia os efeitos maléficos do cigarro lá no passado. Hoje a gente sabe. Hoje, no passado, o indivíduo que fumava era compreensível. Hoje não é compreensível. Então, o cigarro, além da parte do vício, porque ele tem componentes químicos que fazem o sistema nervoso querer ele, é um hábito. Um indivíduo consegue adquirir outros hábitos, então ele pode, com mudança de hábito, eliminar o cigarro, incorporar hábitos que são benéficos à saúde, como praticar exercícios físicos, entre outros. Perfeito. A gente pensa sempre na questão da mobilidade, muitas vezes, né? Então, que a qualidade de vida do idoso fica muitíssimo prejudicada quando ele perde mobilidade. Então, para entrar nesse contexto, eu queria que você falasse pra gente o que tira, então na terceira idade, né, no idoso, tira a mobilidade dele. São as quedas, o que é? Tem todo o problema relacionado ao envelhecimento do aparelho locomotor. As quedas, elas têm um alto índice de mortalidade, não a queda em si, mas as consequências que ela vai trazer a médio prazo. Então, eu vejo muito a família privando os seus idosos da prática de atividade física, e é até compreensível isso, porque isso eles estão prevenindo quedas ou problemas relacionados a percalços do dia a dia mesmo. Mas isso traz problemas, traz consequências a longo prazo. Então, o idoso que não tem uma atividade física, ele com certeza vai desenvolver problemas de ordem cardiorrespiratória, e isso pode ser um fator importante para aumentar a mortalidade em idosos. Então, é importante você se movimentar, é importante você, e não precisa fazer musculação, exercícios pesados, não. Caminhadas diárias são muito importantes para o aparelho locomotor, para os ossos, para os músculos e, claro, para o aparelho circulatório também. Eu entendo que vários profissionais ligados à saúde hoje, por exemplo, os fisioterapeutas, têm estudado cada vez mais a questão dos idosos, porque nós teremos, a partir de agora, cada vez mais idosos, né, no país. É preciso se preparar
para esse monte de pacientes que serão e farão parte das equipes multidisciplinares onde o fisioterapeuta está inserido, né? É importante ter esse diferencial, essa qualificação hoje para o idoso. É diferente? É importante que se faça dessa forma, porque é diferente, né? É diferente você tratar e fazer uma reabilitação de um jovem e de um idoso, né? É diferente, então o tempo de recuperação é diferente, a resposta do tratamento é diferente também, então está aumentando o número, mas ainda é muito pouco, tá? O número de médicos especialistas, o número de fisioterapeutas, enfermeiros especialistas em gerontologia voltado para o cuidado com o idoso. Só um dado interessante, desde 2011 no Japão, o consumo de fraldas pediátricas já é menor do que o de fraldas geriátricas. E isso já aconteceu recentemente nos Estados Unidos, então consome-se mais fraldas para adultos, para idosos, do que fraldas para crianças. E isso dá uma base para vocês terem uma ideia do quanto o número de idosos está subindo, e o Brasil acompanha isso também. Então, acredita-se que em 2050 o Brasil terá a 6ª maior população de idosos no mundo. E se preparar para cuidar desses idosos é muito importante para a qualidade de vida deles e, inclusive, para os fins governamentais. Então, hoje, gasta-se 85% da verba da saúde nos 2 últimos anos de vida desse paciente idoso. Então, se a gente, com conscientização, fazer com que esse idoso chegue lá o mais tardio possível com qualidade de vida, isso vai diminuir a fila, inclusive para atendimentos médicos. Você falou de atividade física. Meu irmão é fisioterapeuta e eu vejo como as pessoas gostam de levar a fisioterapia, do acompanhamento que a gente sabe que é individual e precisa ser personalizado, e fazer muitas vezes esse treinamento e a reabilitação com o fisioterapeuta a sua atividade física. Então você fez o tratamento, reabilitou, a pessoa gostou, você continua fazendo a atividade ali. Tudo bem fazer isso, doutor? Porque a pessoa, você está ali, está monitorado, é um especialista, né? Alguém que conhece, sabe os limites, né? Até onde se pode ir. Tudo bem fazer assim? A pessoa gostou, melhor do que você falar agora, olha, comece a fazer sua atividade física, a chance dela nem fazer é muito grande, né? É verdade, tem a questão do incentivo. Às vezes a pessoa sozinha fala assim, eu não quero sair hoje, tá frio, tá garoando. E é um incentivo, eu vou lá, tem o companheiro, que é o fisioterapeuta, que tem uma relação muito próxima com o paciente. E isso, se você tem a condição de ter um profissional desse, perfeito. Mas mesmo que você não consiga ter, é interessante que você não abandone os hábitos relacionados a exercício físico. E não precisa necessariamente você ter que fazer as caminhadas. Presta atenção, eu vejo muitos idosos utilizando a escada rolante. Eu vejo muitos idosos estacionando o carro na vaga para idosos que normalmente está muito próximo do supermercado, etc. Não, faça ao contrário, coloque seu carro o mais longe possível, vá andando, isso é importante para a sua saúde. É importante você subir a escada convencional, não a escada rolante. Perfeito. Tudo bem? Isso já vai ajudar, né? Já vai ajudar pra caramba. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que uma pessoa dê mais ou menos 10 mil passos por dia. E parece que 10 mil passos é algo muito grande, grandioso, o número está muito grande. Né? Eu trouxe aqui um aparelhinho, se você me permite. Lógico. Esse aparelhinho aqui chama pedômetro. O pedômetro, ele vai contar quantos passos você deu, entendeu? E esse aparelho, se você tiver esse aparelho aqui, é interessante. Eu entrei na internet hoje, você encontra desse equipamento por R$15. Legal. Você acordou, coloca ele na cintura, ele começa a contar imediatamente. E aí você vai ter uma ideia se você está próximo dessa realidade ou não. Esses 10 mil passos são que tira a pessoa do sedentarismo? Isso. Você tem que dar 10 mil passos por dia. Se você não der 10 mil passos por dia, você é sedentário. Isso é o mínimo, isso é o valor mínimo. Claro que você conseguir fazer
muito mais que isso, é ótimo. Agora eu volto para aquela questão do idoso. Se você coloca o seu carro ali perto da drogaria, por exemplo, você vai dar poucos passos. Coloque no shopping center, coloque o mais longe possível, que você vai estar exercitando mais. Suba a escada ao invés de subir a escada rolante, utilize a escada ao invés do elevador, que você vai estar atuando, você vai estar movimentando o seu aparelho locomotor, e isso a gente sabe que tem um benefício muito grande para vários sistemas do nosso corpo. Legal. Respeitar sempre a condição do momento, né? Então, eu sei que os idosos nós, né, gostamos muito, a população gosta de ser independente, homens e mulheres gostam de ser independentes, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas mais rebeldes, não precisa nem ser idoso não, de repente você está com o seu pé machucado, imobilizado, naquele momento você precisa parar numa vaga que é mais perto para ter o acesso fácil. Agora, se o idoso também está fazendo aquele tratamento, está impossibilitado naquele momento de andar longas distâncias, aí sim ele usa porque eu vejo alguns que querem, mesmo que estão com dificuldade de mobilidade, eles querem parar longe para mostrar que conseguem, a gente sabe que consegue. Mas naquele momento é melhor respeitar, né? Claro que sim, isso é um ponto interessante. Então não são todos. Eu estou falando de você que está tudo bem com você, então realizar atividade, quanto mais, nesse caso, melhor. Mas você tem alguma debilidade, e aí é importante o acompanhamento do seu médico. Ele vai falar para você, agora é importante você manter o repouso, se movimentar o mínimo possível. Mas se está tudo bem com você, é interessante, porque eu vejo idosos que não necessariamente são senis, então nós temos dois termos aí, a senescência. Legal, queria que você explicasse então. Eu volto a falar sobre isso. O idoso que não é senil, que não tem as complicações, é importante que você se movimente. Então, as vagas, os assentos reservados para idosos, isso é um ganho que vocês têm. E vocês podem utilizar isso, mas a sugestão é que vocês, tendo condições físicas, deixe ele um pouco de lado para vocês exercitarem o corpo cada vez mais. Isso é importante para vocês. Tudo bem? Explica pra gente a diferença então do idoso e do senil. Então. Tem dois termos relacionados ao idoso. Nós temos a senescência e nós temos a senilidade. Senescência é o indivíduo que é o processo do envelhecimento em si. Então, aquele indivíduo que está envelhecendo de forma correta, de forma saudável. E a senilidade são os problemas que estão relacionados com a terceira idade. Então, a gente sabe que existem problemas que podem vir juntos com o envelhecimento. Então, o indivíduo pode desenvolver hipertensão arterial, complicações de ordem respiratória. A gente sabe que pode desenvolver o que chama de sarcopenia, que é o enfraquecimento muscular, osteoporose. Isso pode vir associado. Então, o indivíduo, ele pode ter a senescência, e ele pode ter a senescência seguido da senilidade. Ele pode estar envelhecendo, tendo as complicações do envelhecimento. Mas ele pode ter também, isso é uma opção. Você pode ser senescente sem as complicações, ou seja, sem a senilidade. Então é possível. Repetindo, a escolha é sua. A gente precisa plantar agora para colher lá na frente. Precisa pensar desde sempre, né, doutor? Mas se não pensou até agora, hoje pode ser o primeiro dia. O organismo é muito plástico. Quando a gente fala de plasticidade, refere-se às adaptações. Então, o nosso organismo, ele está preparado para se adaptar. Se você nunca praticou o exercício físico, você pode começar agora. O seu organismo, ele vai se modificar à medida em que você realizar as atividades. Então, lá nos Estados Unidos, houve um médico chamado Dr. Robert Delmontic. O Dr. Robert, quando ele começou a sua autopesquisa, ele tinha entre 60 e 65 anos, e ele resolveu provar para o mundo que era possível ele envelhecer. Então é possível você envelhecer cronologicamente e você rejuvenescer biologicamente. Então o que ele fez? Ele monitorou a ele mesmo, e quando ele completou 80 anos,
ele estava mais velho cronologicamente, mas ele estava muito mais jovem biologicamente. Ou seja, ele provou que é possível sim você envelhecer, isso a gente não tem como controlar, cronologicamente, e você rejuvenescer biologicamente. Então não importa como você está, de onde você está, é possível você começar a rejuvenescer a partir de agora. Primeiro passo, então. Alguém está assistindo agora a nossa entrevista, está adorando, muitas pessoas estão mandando mensagem dizendo que estão assistindo, as pessoas estão falando que idade elas têm aqui também, e demonstrando interesse no assunto, contando histórias. Eu vou ler depois uma pessoa que começou a fazer hidroginástica, conheceu pessoas de 80 anos mais, já que fazem hidroginástica há 20 anos, estão ótimas. Já eu leio aqui. Quem está em casa gostou, quer começar, se animou, falou gostei desse tema, vou pegar essa entrevista para mim, então, e vou colocar em prática. Primeiro passo. É importante que você procure o seu médico, ele vai fazer os exames, é ele quem tem a capacidade e o conhecimento de determinar se você está ou não apto para realizar as atividades e que tipo de atividade, até onde você pode ir. Então é importante que você esteja com a sua saúde plena, que o seu médico, o seu clínico tenha o conhecimento sobre isso. Está tudo bem? Então, pode começar agora realizando as caminhadas básicas. Você não tem o hábito de realizar atividade física, por favor, não comece a correr, não saia correndo. Você precisa fazer um condicionamento físico, seus ossos precisam estar preparados, as suas articulações, seus músculos precisam estar preparados, senão você corre-se o risco de, ao invés de trazer benefícios, trazer problemas. Então você precisa fazer um trabalho de condicionamento, e isso normalmente começa com as caminhadas leves, e aí depois você pode evoluir para uma corrida mais leve, e no futuro você, quem sabe, você pode virar um atleta. É possível. A gente vê muito disso, né? A gente vê muitas pessoas que não eram, então durante a juventude não eram esportistas, não praticavam esporte, começaram a fazer atividade física e hoje correm maratonas. É verdade, eu tenho uma maratonista norte-americana, ela já é falecida, chamava Ellen Klein. Ela começou a correr em volta do quintal da casa dela, ela com seu esposo, o esposo dela resolveu participar de uma maratona, eles começaram a correr no quintal. Quando eles deram uma volta, eles estavam tão cansados e isso causou uma repugnância muito grande. Então no outro dia ela decidiu que ia dar 2 voltas, e aí ela foi acrescentando uma volta por dia. No mês seguinte ela estava correndo o quarteirão, e ela, aos 80 anos, isso aos 50 anos, nos 80 anos ela já estava correndo maratonas de 160 quilômetros. Então é possível, não precisa você ser jovem para começar a ser atleta. Você pode começar de onde você está, mas é importante que você comece com acompanhamento profissional, isso é muito importante. Perfeito. Esses são muitos os prejuízos de não ter uma vida saudável, né? E de não pensar no envelhecimento como algo começar a partir de agora. Independente se você tem 20 anos, 30, 40, 50 ou 60 anos, né? Mas aí você quer viver, né? Tem que pensar no envelhecimento. Você tem 90 anos, você tem que pensar no envelhecimento, de como vai ser daqui para frente também, né? O que eu noto é que em um determinado momento parece que a idade pesa demais. Eu quero saber se existe pela ciência algo que comprove. As mulheres vão sofrendo antes por conta dos hormônios, né? Então, da queda de hormônios, da interrupção ali de repente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho que a mulher sofre primeiro, né? Parece que o homem demora um pouco mais para demonstrar um cansaço, esse envelhecimento de fato. É engraçado porque o colega que está em casa, já percebeu que quando o casal envelhece, os dois juntinhos, normalmente a mulher, ela ajuda o esposo a atravessar a rua. Então, existem complicações que acometem mais a mulher, outras complicações que acometem mais o homem. Voltando para a parte do jovem, o jovem é muito imediatista. Então, a cultura, pelo menos a cultura brasileira, é aquela, não, deixa que quando eu chegar lá, eu vou tomar uma providência. Não, você tem que tomar providência agora, tome conhecimento de que o futuro é onde a gente vai se encontrar.
Então o futuro, nós estaremos lá, você e eu estaremos juntos nesse futuro. E aí eu vou estar no futuro bem, com o meu físico muito bem, a minha mente muito bem. E você, colega que está aí assistindo, como que você vai estar? Como estarão a parte muscular, a parte óssea, como estará o seu intelecto? Isso começa de agora. Então eu digo que é um investimento. As pessoas, da mesma forma que investem lá nas bolsas de valores, nas ações, etc., pensar no envelhecimento é um investimento que você faz. Começa a praticar atividade física desde agora e lá na frente você vai colher os resultados. E isso vai refletir no bolso. Você não vai precisar gastar com medicamento, com tratamento lá no fim. Perfeito. Quero falar um pouquinho, antes de você explicar tudo pra gente da questão do sistema nervoso também. Quando a gente fala em envelhecimento, a gente também pensa na questão da demência, né? E hoje a gente fala bastante de uma demência senil, que é o Alzheimer. A doença de Alzheimer, a doença muito de severa. Alzheimer. As pessoas têm medo disso. Muitos pesquisam como é que se pode prevenir e aí exercitam mais esse cérebro, né? Na tentativa de evitar. Mas também, em muitos casos, tudo foi feito. Uma pessoa muito ativa, que usava muito esse cérebro e chega uma determinada idade, a pessoa, que nós estamos vivendo cada vez mais agora, né? Antes de você explicar tudo pra gente, brevemente, só para poder me posicionar para dar um recadinho, saúde mental é o que pode proporcionar mais qualidade de vida, né? Quando você está bem, a mente está boa, a gente consegue... O corpo inteiro funciona. O corpo parece que você consegue equilibrar tudo isso, né? Agora, às vezes o corpo está maravilhoso, mas a cabeça não está boa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente dá pra gente tentar evitar até mesmo com essas posturas de hábitos saudáveis e de exercitar realmente. Bem. Tem gente que faz crochê, palavra cruzada, sempre, não fica um minuto sem raciocinar. Conta um pouquinho pra gente. É importante você ter atividade mental. Isso daí é fundamental. O nosso cérebro está sempre se adaptando à nova realidade. Então, quando você pratica exercícios mentais, como a Denise falou, pode ser um simples crochê, ou você pode voltar para a escola, por que não? Então, na sala de aula, eu vejo muitos idosos realizando sonho, adquirindo conhecimento. Isso é importante para realizar novas conexões no sistema nervoso e isso vai auxiliar nesse período aí, nessa fase de demência, na implementação da doença de Alzheimer. Então, realizar atividades mentais, leituras, resolução de problemas, até voltar a estudar, isso é muito importante para a saúde mental. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, no próximo bloco são 3 minutinhos só de break, a gente continua falando sobre como envelhecer de maneira saudável. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre envelhecimento saudável. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, especialista em geriatria e gerontologia. Também é professor de anatomia humana. Correto. Né, eu atuo no ensino, na graduação e também na pós-graduação. Legal. Doutor, queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre o sistema nervoso, então. Como é que ele vai envelhecendo? Você trouxe até algo para mostrar aqui pra gente, né? Eu trouxe o esqueletinho aqui. Então, o sistema nervoso ele está espalhado pelo corpo inteiro. Mas a parte principal do sistema nervoso está aqui dentro. A gente chama de encéfalo. Uma parte do encéfalo é o cérebro, que é a parte racional do sistema nervoso. Então, nós nascemos aí com mais ou menos 86 bilhões de neurônios e nós vamos perdendo neurônios ao passar do tempo. Então, à medida que nós vamos envelhecendo cronologicamente, a gente também vai envelhecendo neurologicamente. É possível você manter o sistema nervoso ou perder, como eu dizia antes do intervalo, perder menos massa cerebral possível com atividade cognitiva. Então, você vai voltar a estudar, etc. Então, nós temos aqui, na parte da frente
do cérebro que chama de lobo frontal, que é onde está relacionado à parte cognitiva. Então, a parte que nos torna humanos está aqui no lobo frontal. É aqui que a gente tem consciência das coisas, é aqui onde a gente resolve problemas, os cálculos matemáticos, tudo aqui. As pessoas não gostam muito de resolver problemas em geral, porque dizem que esquenta a cabeça, esquenta mesmo, colocar o cérebro para funcionar, esquenta a cabeça. Por isso que as pessoas preferem não realizar a atividade, deixa no automático e a tendência é aumentar a perda de neurônios. E aí você vai chegar lá nos 40, 50, 60 anos com a massa cerebral diminuída por falta de atividade. Como eu disse antes do intervalo, o nosso corpo é plástico. Se você prestar atenção no indivíduo que trabalha com os pés direto no chão, a sola do pé fica larga, não fica? Se adapta. Então, se você realiza atividade, o organismo se adapta. Se você pratica muito atividade mental, o seu cérebro vai se adaptar também e aí você perde menos massa cerebral e chega lá na terceira idade com a qualidade neurológica melhor. Então é importante realizar essas atividades aí. Previne problemas como a doença de Alzheimer, que assola, como a gente sabe, principalmente as mulheres. A família deve incentivar também, né, doutor? É importante esse incentivo, Precisa incentivar. Então a família normalmente tende a reter. Não pode fazer isso, tem que incentivar se relacionar, tem que incentivar a procurar novos conhecimentos, claro, com moderação, porque tem senhores também que 70 anos querendo subir em árvores ou coisa do tipo, isso é perigoso. A gente sabe que uma queda de idoso pode acarretar múltiplas fraturas, dentre elas a conhecida que é a fratura de colo do fêmur, que muitas vezes pode ser fatal. Então tem que ter moderação, tem que ter cuidado com relação a isso também. Perfeito. Quero falar da osteoporose. Aliás, não posso deixar passar esse programa sem que você explique pra gente a questão da osteoporose também. Fala um pouquinho, por favor. Ficou muito evidente na mídia geral aí quando o astronauta Scott Kelly, que foi o homem que passou mais tempo no espaço, retornou à Terra e passou na mídia em geral. Se você se lembra, ele foi retirado da espaçonave, ele foi carregado pelos profissionais de saúde. Então ele não saiu andando de lá, porque lá no espaço desenvolve osteoporose. Mas vamos lá, ele não é idoso. Como que ele desenvolveu osteoporose? Então existe um mecanismo que o organismo tem de fortalecer o osso. Um dos fatores é a gravidade. Então a lei da gravidade a gente conhece, que é aquela força que comprime as coisas contra a Terra. Essa força vai curvando a gente ao longo do tempo, mas essa força ela também é importante para ativar um grupo de células que nós temos nos nossos ossos. Então eu tenho aqui esse osso de resina, ele representa o húmero, que é o osso do braço. E existem dois grupos de células importantes no tecido ósseo, que nós chamamos de osteoblastos e osteoclastos. A diferença é sutil, um é com B, outro é com C, mas elas são antagônicas. Osteoblastos coloca o cálcio na parede do osso, osteoclastos retira o cálcio da parede do osso. Isso acontece em equilíbrio até mais ou menos os 35 anos. A partir dos 35 anos, os osteoclastos, os que retiram, continuam a sua atividade, e os osteoblastos, os que colocam o cálcio no osso, têm uma diminuição da sua atividade. Então a tendência é, a partir dos 35, o osso ficar cada vez menos resistente. Você pode prolongar isso. E como você falou, é mais comum em mulheres. Os ossos nas mulheres é um pouco mais leve do que nos homens. Então o osso no homem é mais resistente. Você vai ter um problema lá pós-menopausa, a baixa hormonal pode refletir nos ossos também. Mas você pode atuar nisso e prevenir ter osteoporose lá na terceira idade. Como? Com atividade física. Dá para saber se a pessoa vai ter ou não osteoporose, doutor? Você consegue ver isso de alguma forma antes dela já sinalizar? Porque na densitometria, quando você já tem uma diminuição, já dá uma alteração. Então você já vê lá uma osteopenia, que já é um quadro anterior à osteoporose. Então ela não tem sintoma.
O indivíduo não, você que está assistindo, você não vai sentir uma dor lá no pé por conta da osteoporose, mas você pode sofrer as consequências. Então, normalmente é o exame preventivo. O médico vai solicitar o exame de DO, a densitometria óssea, e através da radiação ela vai verificar o quanto de cálcio você tem nos ossos. Esse é o exame, então? É o exame que se faz. Então você realiza o exame, inclusive quando no pós-tratamento você faz a DO também. Fala então de como você pode melhorar isso daí na osteoporose. Eu falei das células. Então, com a atividade física, você aumenta o atrito no sentido longitudinal, aquele atrito, essa carga que o astronauta não tem lá na estação espacial. Então você, com a atividade física, você aumenta a carga. Aumentando essa carga, vai acontecer um fenômeno chamado, agora me fugiu o nome do fenômeno, é um fenômeno bioelétrico. Então você ativa a eletricidade na parte proximal do osso, nós chamamos de efeito piezoelétrico. E esse sinal elétrico vai ativar os osteoblastos a pegar o cálcio da circulação sanguínea e colocar de volta no osso. Então, quanto mais carga você tem, mais osso forte você tem. Então, um atleta tem o osso mais forte que a gente, de pessoas normais. Então, se você pratica atividade intensa, o seu osso é mais resistente do que das pessoas normais. Você pode ter outros problemas, por exemplo, as articulações de um atleta devem ser muitíssimo desgastadas. Depende da atuação. Do esporte, né? Mas aí há um preparo antes disso para evitar. Perfeito. Então, o indivíduo, você não pode, por exemplo, sair jogando vôlei, o indivíduo dá saltos de 1,80 m, depois aterriza, isso vai ter um impacto muito grande na articulação, principalmente do joelho e do quadril, que é um outro problema relacionado a articulações, o problema da obesidade. Então, você coloca muita carga sobre as articulações, então você gasta a cartilagem de uma forma das articulações, mas da osteoporose tem a ver o peso? Não, a osteoporose, ela está relacionada com a falta de cálcio, então um problema relacionado à alimentação, um problema relacionado à questão hormonal, então existe uma vitamina que o nosso organismo, ele mesmo produz a partir do contato com o sol, porque o tratamento são as caminhadas iniciais durante o dia. Você se expõe Você se expõe ao sol, os raios ultravioleta, eles incidem na pele e eles vão transformar uma substância que temos na pele. Essa substância vai para a corrente sanguínea, então o fígado transforma isso em vitamina D. E essa vitamina D, ela vai ter um reflexo no osso, porque a vitamina D vai aumentar a captação no intestino grosso. Então é importante a alimentação. Você se alimenta com fontes ricas em cálcio e com a vitamina D você aumenta a captação do cálcio. Então você coloca na circulação muito cálcio. Associado à atividade física, ou seja, você aplicando a carga, não adianta você ingerir o cálcio e ficar sentado no sofá. Isso vai sobrecarregar o seu rim, você pode desenvolver cálculo renal, é um problema. Então você tem que ter alimentação balanceada, com cálcio, e você tem que a atividade física. A atividade física não precisa ser intensa, mas ela precisa ser constante. 10.000 passos por dia já está bom para começar. Agora, a gente sabe, se não dá pra gente não ter um exame para saber se daqui 20, 30 anos a gente vai ter osteoporose, a gente pode partir do princípio que quanto mais a gente viver, a chance de ter osteoporose é muito grande, então começar a partir de hoje a fazer a prevenção da osteoporose? Agora, você precisa se prevenir agora. Para osteoporose, para sarcopenia, que é um problema relacionado à parte muscular. Então, o tratamento está relacionado com a atividade física e associado a uma alimentação correta também. Olha que engraçado, a sarcopenia, os músculos vão atrofiando, eles vão ficando menores. Pela falta de uso? Pela falta de uso, e tem a questão biológica masculina, por exemplo, a mulher tem mais problema relacionado à osteoporose, homem tem mais problema relacionado à sarcopenia. Então, a mulher aos 60 anos, aos 90 anos, perdão, ela vai ter 90% da massa muscular. O homem vai chegar lá com 60%. O homem tem a massa muscular, quando jovem, maior do que o da mulher. Mas lá no final a mulher vai ter a parte muscular melhor que o homem. Então,
Atividade física é importante, a alimentação também é importante. Falam-se muito do consumo de carne, etc. A carne, ela é importante, né, numa quantidade correta, determinada pelo seu médico. Não pode eliminar ela totalmente, porque ela tem propriedades que vão atuar na manutenção do músculo. E se por acaso você, por algum motivo, não consegue, não pode ou não quer se alimentar com carne, tem que fazer uso da suplementação, e aí vai ser importante para prevenir problemas osteomusculares lá no futuro. E o desgaste, então, das articulações, doutor? O que sobrecarrega mais? Então, na terceira idade, o que você nota que ficou pior, então? As pessoas no geral. As pessoas, os idosos normalmente têm problemas de desgaste da coluna vertebral. Então, pode estar relacionado aos excessos do passado, né? O indivíduo foi obeso por muito tempo, o indivíduo, antigamente era muito comum, hoje nem tanto, mas trabalhavam-se, os operários carregavam muito peso, então as articulações se sobrecarregavam. Então a articulação, o que é? É um osso em contato com o outro, separado por uma pequena quantidade de cartilagem, e ela permite a movimentação. Se você está acima do peso, ou se você trabalha carregando muito peso, eu sinto lhe informar, mas você vai desenvolver artrose. E o tratamento da artrose, ele pode ser medicamentoso, pode ser fisioterapêutico, mas tem um problema. A cartilagem que você perdeu, infelizmente, você não recupera. Isso você deve ter consciência. Se você trabalha carregando muito peso, por favor, não faça mais isso. Se você está acima do peso, vamos arrumar um jeito de diminuir isso para preservar as nossas articulações. Não adianta você chegar nos 80 anos não conseguindo andar por conta de dores e problemas articulares. O ideal é você chegar lá nos 80 anos, nos 85, nos 90, caminhando, tendo a sua atividade física normal. A gente falou sobre osteoporose e aí sempre me perguntam, né, me mandam aqui, olha, um parente que sofreu uma queda, um idoso que sofreu uma queda, e aí vem aquela pergunta, mas ele caiu e pela queda ele quebrou o osso, ou ele caiu porque quebrou o osso? Pode acontecer os dois, mas normalmente a queda leva ele à fratura. Tá. Então o idoso... Porque tem que estar muito frágil para ele quebrar antes de cair, né? Exatamente, aí o clínico dele ia detectar isso muito rapidamente. Tá. Então o que acontece são as quedas. Há um problema na terceira idade relacionado à desidratação tecidual. Então é importante o idoso aumentar a ingestão de líquido. Então, consumir bastante água vai ter um reflexo importante lá no sistema que chama de sistema labiríntico. Então nós temos aqui dentro do ouvido, lá dentro do ouvido, são dois sensores, de um lado e do outro, e eles informam para o nosso cérebro a posição que a cabeça está. E existe dentro desse órgão, que eles chamam de canais semicirculares, uma espécie de gelatina com os cristais em cima, e esses cristais, eles movem à medida que a cabeça move também. Você está envelhecendo, você vai perdendo líquido, essa gelatina vai endurecendo e ela não vai mais informar a posição da cabeça com tanta habilidade como tinha antes. Então o idoso não tem muita percepção, ele pode perder a percepção do equilíbrio à medida em que o tempo passa, e isso é um fator importante nas quedas. Então a gente precisa prevenir isso aumentando a ingestão de água. Mas tem a questão preventiva relacionada ao ambiente também. Então você que tem um senhor, uma senhora na sua casa, é importante você retirar todos os tapetes, porque o tropeçar na marcha leva o paciente à queda, pode levar a complicações de fratura de colo do fêmur, por exemplo. E se esse paciente tiver que ficar após a cirurgia para a reconstrução do fêmur debilitado, imóvel por algum tempo, isso vai desenvolver problemas de ordem respiratória e pode ser um problemaço. Então a gente precisa preservar isso. Se você me permitir, Denise, falar sobre a água. Já então você vai falar da água. Bem, a gente vai para o intervalo, são 3 minutinhos só de break. Já você vai explicar então sobre a água, o que ele quer explanar aqui pra gente. E tem muitas perguntas no Facebook. Vou fazer todas aqui, quantas eu conseguir. Até já.
E nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre envelhecimento saudável. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta, especialista em geriatria e gerontologia, Dr. Igor Duarte. Doutor, você queria falar sobre a água. Eu queria saber. Aconteceu um fato no Irã. Então, o médico chama Dr. Batman Geled. Ele foi preso por questões políticas e ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão. E lá na prisão, os presos chegavam até ele porque, afinal de contas, ele era médico com vários problemas de saúde. E ele não tinha o que oferecer para esses doentes, mas ele tinha água e ele tinha o sal marinho. Então, o que ele fez? Ele sugeria que as pessoas ingerissem água com uma pitadinha desse sal marinho. E, curiosamente, todos os pacientes estavam melhorando. E ele, claro, atribuiu isso ao aumento do consumo de água e também do sal marinho. Não é esse sal que tem aí... O nosso sal de cozinha, não, esse que chama de cloreto de sódio, não. É o sal marinho, que é diferente. E se você, por acaso, tem aí na sua casa o sal grosso, sal de churrasco, ele serve. Você moe ele e também não vai colocar, né, uma colherona de sopa. É uma colher dessas pequenas de chá em 2 litros de água. E aí você toma esses 2 litros de água durante o dia inteiro, então isso não altera o sabor da água, por exemplo. E aí você aumenta a ingestão de líquido, que vai ser importante para a hidratação ou a reidratação tecidual no idoso. E talvez com essa pitadinha de sal pode melhorar o seu organismo e oferecer nutrientes que o outro sal não permite. Então isso pode ser interessante aí na hidratação tecidual. Olha só, a Arlene Aparecida disse que começou a fazer hidroginástica, conheceu pessoas de 80 anos que fazem há 20 anos essa atividade física, são muito felizes, nem parece que tem 80 anos, ela conta aqui pra gente. Ela fez durante 2 anos, teve que parar por um tempo, mas pretende voltar. Parabenizou pelo programa. Obrigada, Arlene. Obrigado. É isso, né? A chave, então, é você ter 80 anos, por exemplo, estar muito ativo. E olha, pessoas que fazem há 20 anos, fazem essa atividade há 20 anos, né? As pessoas devem estar realmente ótimas, né? Isso reflete, né? No exterior também, né? Com certeza. Esse que é o objetivo, conscientizar as pessoas que cheguem lá nos 80, 85, íntegros. Não adianta você chegar nos 80 anos acamado, não lembrando dos filhos, tendo problemas de memória, etc. Olha só, o Silvio Santos continua em frente das suas empresas. Temos alguns exemplos, né? Exatamente. O segundo homem mais rico do mundo, que é o Warren Buffett, tem 86 anos, está à frente de empresas famosíssimas como a Coca-Cola. Ele está sempre dando as suas palestras, está sempre incentivando, está sempre na mídia. O que aconteceu? Que ele está bem. Ele tem objetivos na vida dele. Então, muitas pessoas não têm mais objetivos e isso é um problema. As pessoas pensam em aposentar e ficar no sofá com o controle remoto. Se você pensa assim, tome cuidado. É importante você ter o seu lazer, a sua diversão, mas você precisa fazer a manutenção periódica do seu organismo. E nisso entra a hidroginástica. Então é muito legal. Os idosos gostam bastante de realizar essa dinâmica em grupo, que tem a questão social ainda. O idoso está se relacionando com os demais, trocando informações, trocando experiência. E isso é fantástico, eu recomendo. A Alzira Dias diz que lembrou da mãe dela quando você começou a falar, doutor. Ela tem 80 anos, precisa usar bengala, segundo aqui a Alzira, mas diz que só vai usar quando ela ficar velha. E isso acontece muito, né, doutor? Agora, lógico que o idoso não gosta de usar nenhum aparelho que ele precisa, então essa ferramenta é muito útil, mas ele não gosta. Dá para reabilitar, então, alguém que precise usar? Dá para fazer isso só por um período? Usar só por uma fase, como se fosse um momento? Dá. Os estudos mostram que, independente da idade, você consegue melhorar a parte muscular. Então, o indivíduo utiliza a bengalinha porque tem uma deficiência, um desequilíbrio muscular de um lado ou de outro. É possível melhorar isso, então a fisioterapia pode ser indicada nesse caso.
nesse tratamento isolado de um grupo muscular, etc. Então, pode ser permanente utilizar as bengalas, mas você pode se livrar dela se for um desarranjo muscular com tratamento específico, fortalecimento. Como disse, né, tem uma perda da massa muscular com a evolução do tempo, mas você pode aumentar o volume muscular com atividade física, sim, e claro, se livrar da bengalinha se ela não gosta. Né? Aqueles andadores, né? Os idosos querem fazer uso disso estritamente pelo tempo necessário. Às vezes é importante ter algum problema neurológico, então o indivíduo tem uma sequela após acidente vascular, e aí é importante manter isso. Então, se você tem um problema neurológico, a sugestão é que você utilize ele, mesmo porque quem desenvolve, chama de espasticidade, então aquele lado curvadinho assim após o acidente vascular, tende a ficar ali isoladinho, acamadinho, então sugere que realize os movimentos. Como tem problema de equilíbrio, tem problema de coordenação, de controle motor, nesse caso os andadores são interessantes. E agora cada vez mais a gente vê esses andadores por aí, é muito legal. E eles são fáceis de você, então eles são retráteis, né? Então não ocupa espaço, é legal. E aqui de novo a importância da família, de fazer dessa ferramenta, então, que se vai precisar acompanhar esse idoso dali para frente, né? Que a família deixe esse instrumento mais leve ali para aquele ambiente, né? Exatamente, o ambiente também adaptado para você, é importante isso, o vão de porta, não pode ter tapete, não pode ter, infelizmente isso daí está relacionado à estética da casa, mas entre os nossos idosos e a estética, claro que nossos idosos, não retira aquela parte do meio da sala, que me fugiu o nome agora, qual que é o nome da... aquela parte central, aquilo ali atrapalha, deixa o espaço para o idoso, se ele precisa do equipamento, do andador para deambular, é importante que ele tenha um espaço para realizar isso também, e aí ele utiliza, está exercitando o organismo, vai refletir no bem-estar geral. O nosso telespectador lá de Santa Catarina, o Sérgio, ligou para cá. Ele disse que tem 80 anos. Há 9 anos ele perdeu totalmente a visão, então ele não enxerga nada hoje. Sempre fez karatê a vida toda. E aí ele ouviu você dizer, doutor, que são necessários 10 mil passos por dia. Ele disse que como ele não tem ninguém para acompanhá-lo nessa caminhada, ele não consegue dar esses 10 mil passos. Mas como ele sempre fez karatê, ele treina sempre na casa dele, todos os dias, todos os movimentos ali do karatê. Ele pergunta se isso vale. Vale sim, vale sim. O karatê, o esporte karatê é um esporte de contato interessante. Se você puder associar um com o outro, eu sei que essa condição, a ausência da visão é complicada, mas se pudesse associar um pouco das marchas, das caminhadinhas, não precisa ser na rua não, dentro da sua casa mesmo. Então você junta as cadeiras ali na mesa e dê a volta em torno da mesa com as cadeiras. Rapidinho você consegue um número de passos consideráveis. Eu mensuro o meu com o meu pedômetro e quando eu menos penso já tenho 5.000 passos, tá? Mas o seu karatê, ele ajuda sim, aliás, parabéns pela atitude, pela iniciativa, parabéns. Com certeza ele está escutando a gente agora. Sérgio, um beijão para você. Muito obrigada pela sua companhia e principalmente pela confiança, porque você sabe que a gente se empenha bastante em trazer os profissionais de excelência para tirar as nossas dúvidas aqui. Então, para o Sérgio, lá de Santa Catarina, meu beijo e meu abraço. E obrigada pela audiência, pela companhia. Doutor, tem muitas perguntas aqui, muitas perguntas. As pessoas perguntando... dizendo que tem medo da velhice. Uma outra pessoa perguntou se envelhecer é saudável. Ora, se a gente não envelhecer, quer dizer que a gente não viveu para envelhecer, né? Essa é a única certeza que temos na vida, é que vamos envelhecer, né? O indivíduo que vê o copo meio vazio, ele vai dizer, não, a única certeza é da morte. Não, a certeza é que nós vamos envelhecer, todos nós, e eu espero que você, querido telespectador, envelheça também, que você chegue lá nos 95 anos, nos 100 anos, mas com saúde. Então não adianta você pensar no envelhecimento, naquele senhor acamadinho, naquele senhor pequenininho ali, isoladinho.
Não, isso daí é uma visão retrógrada que tem sobre a terceira idade. A visão atual são idosos atuantes, idosos atletas, idosos que estão interagindo, tá? Houve um outro maratonista, chama Cliff Young. Ele foi participar de uma maratona de 6 dias, olha que engraçado. E corre-se 18 horas e dorme por mais 8 horas. Só que ninguém falou isso para ele. Ele correu os 6 dias direto. Um senhor, ele já tinha 60 anos. Ele abaixou o recorde da corrida em 5 horas. Um senhor. Então, para fazer isso, precisa estar com o organismo íntegro. É possível chegar lá sim, com o organismo íntegro, com as faculdades mentais, com a parte ósseo-muscular. É preciso. Mas se você tem medo do envelhecimento, então a minha sugestão é comece a atividade física desde já, um hábito alimentar saudável. Isso vai refletir lá na sua, entre aspas, velhice. E você pode estar velha cronologicamente, mas você pode estar jovem biologicamente. É que criou-se ficou deturpada a definição de velhice, né? Então, como você pensa na sua velhice, você imagina o quê, né? Hoje não existe mais esse idoso que de repente você pensou, isso não existe isolado, hoje. Né? Esse idoso isolado. Isolado, doente, né? Sem vida social, não, né? Hoje os idosos são muito ativos, a gente começou falando no programa sobre o idoso ativo, né? E a tendência é que evolua isso, que os idosos se tornem cada vez mais ativos, porque tem um incentivo. Você vê o seu vizinho que já está com 70 anos fazendo as caminhadas, praticando as caminhadas. É muito comum ver grupos de senhores nos parques realizando a atividade em grupo. Tem profissionais já especializados, professores de educação física, especializados na terceira idade, que promovem exercícios físicos para a terceira idade em grupo. Isso é muito comum nos parques de diversão, que com certeza tem numa cidade próxima de você. Então é interessante que você, não importa a sua idade, vá participar desses grupos, se socializar, realizar atividade. Você vai melhorar o seu organismo como um todo e os benefícios são ótimos. Doutor, você chegou a falar um pouquinho sobre a perda muscular, mas a Raquel Teixeira quer saber por que os idosos perdem tanta massa muscular, doutor? É uma característica biológica do homem de perder mais do que a mulher. Então, o homem perde mais. Mas tem a questão do exercício. Você só mantém a massa muscular íntegra se você pratica. Se você não pratica, os músculos eles atrofiam. Então, vou dar um exemplo simples aí. Você com certeza já viu. O indivíduo que tem músculos largos, esse indivíduo de academia aí, fortes, se ele ficar 2 meses, há uma diminuição considerável da massa muscular, e isso tem uma explicação. O organismo, ele economiza energia. Então, se você tem músculos consomem muita energia. E você não faz a atividade que você está designado para fazer, ou seja, você parou de levantar os pesos, o organismo fala assim, opa, peraí, esse indivíduo tem músculos muito grandes, então ele está consumindo muito, mas ele não está fazendo atividade. Então nós vamos, diminuir. E aí começa a atrofia. Por isso que é importante realizar atividade física. Desde sempre. Desde sempre. Muito menos, mas o jovem também vai perdendo esse músculo. Desde sempre. Isso acontece com todo mundo. Então, se você pega um jovem franzino que trabalha no escritório e por algum motivo ele foi trabalhar, por exemplo, na construção civil, que é mais pesado, a musculatura dele vai evoluir. Essa é a tendência. E com o passar do tempo, vamos perdendo essa massa muscular. E se você não pratica ou você não repõe, você perde também. E o organismo todo é assim, adaptável, é plástico. Isso acontece com o cérebro também, acontece com o osso. Se você não oferece condições, não submete os ossos à carga, você não pratica exercício físico, você vai aumentar a sua perda de massa muscular. Como já falei, no homem é mais acentuado, então o homem precisa praticar atividade física para manutenção muscular mesmo. Precisa fazer isso, senão vai chegar lá na terceira idade com a musculatura frágil e aí você vai ter que usar as bengalinhas, os andadores, etc. O que não é legal para você. É possível envelhecer de maneira saudável tendo diabetes, doutor? Aí é possível sim, mas precisa o diabético precisa
consultas periódicas com seu médico. Então o médico vai determinar se você está apto ou não para realizar atividade física. Mas muitos estudos demonstram que atividade física ela é fundamental para a diminuição do índice de glicose no sangue. Então você pratica atividade física, acontece uma diminuição da taxa glicêmica no sangue. Então o exercício físico é importante para o diabético, mas é importante frisar também que o seu médico deve estar acompanhando você. É ele quem sabe da sua condição. A Maria José Gonçalves diz que tem 52 anos, tem osteoporose no fêmur, hérnia de disco, está fazendo pilates para as dores na coluna, está bem melhor das dores, só a hérnia que incomoda um pouco. A alimentação é saudável, ela não come enlatados, embutidos, não toma refrigerante, só que sofre com essas dores na perna. O que pode fazer? A hérnia de disco é um problema que afeta pessoas aí de 40, 50 anos. É complicado falar agora sobre hérnia de disco porque pode ter vários motivos. Um deles, excesso de peso. Acredito que não é o caso dela. Mas tem um problema postural. Então o disco, ele é um amortecedor que fica entre as vértebras. E se você tem a postura errada, o interior desse disco, que é líquido, ele pode caminhar para trás ou para o lado e aí isso vai pinçar raiz nervosa. Então pode inflamar e gerar uma série de sintomas, entre eles a dor. Isso pode ser limitante também. Então a hérnia de disco ela precisa ser tratada. A fisioterapia vai muito bem para a hérnia de disco também. Perfeito. Você falou que uma fratura muito comum é a da cabeça do fêmur, né, no idoso. E aí precisa fazer a cirurgia. É uma cirurgia de emergência, faz todos os exames primeiro para saber se o paciente está bom, se ele pode realmente fazer aquele procedimento cirúrgico. Conta um pouquinho pra gente, que eu quero chegar no pós-operatório. Porque hoje a gente fala muito no pós-operatório que faz com que o paciente levante mais rápido, saia da cama mais rápido. Sim, é importante. Normalmente fazem o que chamam de próteses cementadas. Então, terminou a cirurgia, já pode colocar o membro no chão, já pode ter a sua vida, entre aspas, próximo do que era antes. Mas precisa realizar a manutenção. E aí entra o professor de educação física, entra o fisioterapeuta na manutenção muscular. Os músculos que estão em volta ao quadril, eles podem estar fragilizados. Você precisa realizar exercícios específicos para aquele grupo muscular, para evitar nova queda, para evitar que esse idoso venha a sofrer das complicações. Porque seria muito fácil, Denise. Pega o meu idoso, coloco ele na cama ali, ele não tem mais risco de problema de ordem de fêmur. Mas ele vai desenvolver com certeza problema de ordem cardiorrespiratória e isso pode ser fatal para o idoso. Então tem que submeter o idoso à atividade física. Mas nesse caso um acompanhamento especializado pode ser importante no pós-operatório, fortalecimento muscular e invariavelmente tratamento de dores que possa vir a ocorrer. E aí vai ter que fazer todo um trabalho com a equipe de fisioterapia, um acompanhamento, né? Não deve ser um trabalho fácil e nem num curto espaço de tempo também, né, doutor? Sim, dependendo do caso pode demorar algum período aí, alguns meses, mas é importante que seja acompanhado. E se possível de um fisioterapeuta especialista. Se você tiver um acompanhamento com um educador físico, que faz parte da equipe multidisciplinar, que ele seja especialista também na geriatria, porque ele vai conhecer a fisiologia, ele sabe o limite da terceira idade, que é diferente do adulto jovem, sabe esses limites, então é importante que você tenha um acompanhamento especializado. Mas aí dá para você retornar sim, após a fratura de fêmur, a ter uma vida como era antes, é possível sim. Doutor, ao longo da vida a gente vai perdendo altura mesmo? A gente vai encolhendo? Dizem que a gente encolhe da noite para o dia. Então você acorda 2 centímetros maior, porque o organismo ele vai hidratando durante a noite e com a gravidade vai comprimindo durante o dia. Você chega em casa à noite menor, acorda maior. Isso é interessante para quem tem hérnia de disco, só complementando o caso da nossa telespectadora. A coluna vertebral é feita de uma sequência de vértebras. E se você realizar um procedimento de
vou utilizar um termo aqui, uma espécie de alongamento da coluna vertebral, você separar as vértebras durante a noite. Eu recomendo isso sempre para os meus alunos, para os meus pacientes. Esse espaço que você ofereceu a mais, que durante a noite o organismo vai lá e deposita água. Então a tendência é que o espaço entre uma vértebra e o outro aumente e a distância entre a vértebra e o nervo que normalmente ela morde para desenvolver os pensamentos de raiz, principalmente lombar, tende a melhorar. Então, com a hidratação desse tecido aumenta os espaços e você melhora a condição da coluna vertebral. Mas a gente diminui durante o dia, a gente aumenta durante a noite. E na velhice? Então, na terceira idade, a pessoa fala, eu tinha 1,70 m, mas agora eu tenho 1,65 m. Isso não, vai diminuindo sim, diminui. Por conta da gravidade. Tá. Lá no começo a gravidade ela fez um bem tremendo para a osteoporose, né? Então o astronauta desenvolveu a osteoporose porque não teve a gravidade, mas em contrapartida ele cresceu alguns centímetros. Aqui na Terra, ele cresceu alguns centímetros, mas ele diminuiu com o passar dos dias, também tem que ficar isso registrado. Aqui na Terra, a gravidade é implacável. Ela está sobre a sua cabeça o tempo inteiro, comprimindo você, e se você não tem a manutenção, você pode ter essa perda óssea por conta da retirada de cálcio muito acentuada e aí diminuir de estatura. Muita gente também fala que tem medo de chegar na terceira idade ou medo de envelhecer por conta das dores, doutor. E aí você deu vários exemplos aí de problemas que podem causar dor. Hoje, dá para viver sem dor? Tem tratamentos focados exclusivamente em dor. A dor não é um fator exclusivo do idoso. Então o idoso eventualmente pode desenvolver dores, mas como consequência de problemas que teve no passado. É possível você envelhecer minimizando os sintomas da dor. Ter dor é muito limitante. Então se um indivíduo tem uma dor muscular, ele não quer se movimentar, porque ao se movimentar vai desencadear o problema relacionado à dor. Mas você precisa passar com o seu profissional, verificar se há algum problema extra relacionado à sua saúde que pode estar comprometendo, trazendo esse quadro álgico. Mas não necessariamente você pode ter dor. Você pode ter uma terceira idade sem dor também. Isso é possível. Com muita qualidade de vida, com certeza, muita doutor. Qualidade. Vou passar os contatos, que o nosso tempo já acabou. Puxa, já? Já acabou. Vou passar o telefone, 0 operadora 11 4295 1227. 4295 1227, 0 operadora 11. E o site para você acessar é www.igorduartedealmeida.com. É só .com. igorduartedealmeida.com. Doutor, eu adorei te receber aqui. Acho que a gente conseguiu dar um panorama muito esclarecedor sobre o envelhecimento e sobre, lógico, que é possível fazer isso com muita saúde, né? Só que tem que começar a partir de hoje. Não importa quantos anos a pessoa tem que está nos assistindo, né? De jeito nenhum. Comece agora. Você tem 80 anos? Comece agora, tá? Isso vai ter uma diferença grande. Você pode perceber isso com alguns meses aí já. Perfeito. E alguns movimentos que a gente faz em benefício próprio dão resultado tão rápido, porque dão uma alegria, né? Fazer coisas por nós mesmos, né? Exercício físico aumenta a taxa de serotonina, e serotonina é o hormônio da felicidade. Então, pratique exercício, vai melhorar o seu humor também. Perfeito. Doutor, obrigada por ter vindo. Excelente fim de tarde. Muito obrigado. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Tchau. Muito legal, doutor.